sacode, tá do bem, fura jovem. Da sacode, tá do bem, fura jovem. Da sacode, tá do bem, fura jovem. Da sacode, tá do bem, fura jovem. No ano passado eu fui aquele que é provavelmente o jogo mais hostil para os torcedores alvinegros. Fortaleza e Botafogo no Castelão. Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência e a origem dessa rivalidade. Briga de torcida organizada é um assunto muito sensível. Eu tô sempre na arquibancada, mas eu não me envolvo, nunca dei publicidade e muito menos me meto no que as torcidas fazem ou deixam de fazer, de quem elas são amigas ou de quem elas não são. A mim isso não interessa. Eu vou ao jogo para filmar a festa na arquibancada, tomar cerveja e assistir o Botafogo. Agora, como a gente sempre se esbarra, lógico que eu tenho amigos, muitos conhecidos, e apesar de condenar certas atitudes, as torcidas também têm o seu lado positivo e muitas vezes são injustiçadas. Mas também não sou eu que vou ficar julgando os outros aqui, esse não é o meu papel. A verdade é que as coisas são como elas são. Essa é uma situação que existe e é bom que as pessoas saibam para se precaverem. Porque essa questão da rivalidade entre o Fortaleza e o Botafogo é muito difundida no Ceará, mas o pessoal aqui no Rio não tem dimensão do ódio que os caras sentem pelo nosso clube. Essa história começou em 2005. Teve um confronto na saída de um jogo na Ilha do Governador, foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, e nesse episódio duas pessoas lamentavelmente faleceram, um botafoguense e o outro torcedor do Fortaleza. Eu não vou citar nomes nem entrar em detalhes, mas é um assunto público, saiu no jornal e foi amplamente divulgado na imprensa naquela época. E o torcedor do Fortaleza que faleceu era o presidente da principal organizada do clube. Aliás, é a única pessoa que eu vou citar o nome nesse vídeo, era o Marcionílio Pinheiro. E ele era aparentemente uma pessoa muito querida pelos torcedores do Fortaleza. Era muito conhecido, um sujeito carismático. Pra gente seria mais ou menos como se o Russão tivesse morrido num jogo contra o Fortaleza depois de uma briga ali pelos anos 80. Pensando assim, é até natural essa revolta, né? Apesar de não levar a lugar nenhum. Só mais gente vai se machucar, mais famílias vão ficar tristes. Enfim, por tudo isso, toda essa comoção, né, que acabou ultrapassando até mesmo a questão da simples rivalidade entre torcidas, esse jogo do Botafogo no Castelão contra o Fortaleza acabou se tornando uma coisa muito maior. Por exemplo, com o Sport na Ilha do Retiro sempre tem confusão. Mas é diferente. Você sente que os caras não têm aquele sangue nos olhos. É como se fosse uma briga protocolar. Porque, infelizmente, torcidas brigam. Eu acho que só contra o Flamengo tem isso tão forte. Só que contra o Flamengo, a gente joga no Maracanã, que é um estádio que a gente conhece o bairro, a gente sabe como chegar, como sair, e estamos em muito maior número do que numa partida no Ceará. Então, por tudo isso, esse jogo contra o Fortaleza tornou-se o mais perigoso para o torcedor do Botafogo, que de repente está a fim de acompanhar o time numa partida fora de casa, viajar para o Nordeste, para uma cidade maneira como é Fortaleza, que tem um povo super acolhedor, gente fina, e o cara nem imagina o que pode acontecer. Eu fiz um post no meu Instagram no dia da partida e repassei as ameaças para o Botafogo, que não fez absolutamente nada para proteger os seus torcedores. É óbvio que o Botafogo não tem que fazer papel de polícia, mas poderia, por exemplo, ter enviado um ofício para a PM do Ceará pedindo reforço de policiamento. Poderia também ter enviado uma nota para a imprensa repudiando as ameaças que os torcedores receberam antes do jogo, mas preferiu se omitir. Não havia nenhuma orientação para o torcedor botafoguense que estava indo ao jogo no site oficial do Botafogo, e eu acho que isso era uma obrigação da diretoria do nosso clube. Eu não recebi nada diretamente contra mim, até porque eu não tiro onda com ninguém. Eu respeito todos os times adversários, os símbolos, os estádios, até para andar bem por aí, sem ter nenhum tipo de confusão. Mas a nossa torcida sofreu ameaças graves. Pessoas que eu conheço foram ameaçadas de verdade. Como o Fortaleza ficou anos sem disputar a Série A, esse seria o tal jogo da vingança. Cara, eu tô acostumado com esse tipo de ambiente hostil. Eu brinco que eu me tornei especialista em entrar e sair de estádio sem que nada aconteça comigo. Sempre tomo todas as precauções, mas nesse aí, cara, o clima tava demais. Acaba tirando até o prazer de você ir ao estádio, porque realmente era uma operação, a palavra é essa mesmo, era uma operação de alto risco. Você está numa cidade a mais de 2.000 quilômetros da sua casa, você não conhece o entorno do estádio direito, aí de repente você entra numa viela errada
e ali é uma região meio complicada, mas como eu disse para vocês em outro vídeo, mesmo no jogo mais perigoso de todos, dá para você ir ao estádio e evitar sufoco. Esse só não é um jogo para principiantes. Esse jogo foi numa segunda-feira à noite e o Castelão, cara, dia de semana, é muito ruim para chegar lá. Eu já perdi metade do primeiro tempo no jogo contra o Ceará parado naquele trânsito. Então a galera aproveitou, saiu mais cedo, pegamos um táxi. O jogo era às 8 horas da noite. Quando deu 15 para as 7, a gente já estava na porta do estádio e entramos de boa. Do lado de dentro tinha bar com cerveja, ficamos lá na maior resenha, sem nenhum problema, zero estresse. Aí quando faltavam uns 20 minutos para o jogo começar, a gente ouviu uma movimentação diferente do lado de fora, som de helicóptero, sirene de ambulância, polícia, bomba de efeito moral, bala de borracha, aquela loucura. Filho, volta, que é o lado B, meu filho. Corre não, corre não. Corre não, mano. Corre não. Só na mão, meu filho. E é bom frisar que rolou essa briga, mas todo mundo que estava dentro do estádio estava tranquilo, ninguém teve a sua integridade física ameaçada. Pelo contrário, nós estávamos 100% seguros, tomando cerveja e esperando o jogo começar. Agora, é aquele negócio, se passa um desavisado no lugar errado, na hora errada, com a camisa errada, acaba entrando na porrada. Todas as nossas torcidas da região, como sempre, marcaram presença e fizeram caravanas para o jogo. Aliás, queria inclusive mandar um abraço para a galera da Fogo Mossoró. Os caras são meus parceiros, pessoal da mais alta qualidade. O nosso setor não estava tão cheio porque, além das ameaças, o horário e o dia eram muito ruins. Então isso acabou atrapalhando a programação de muita gente, principalmente a turma do interior. O jogo em si foi um horror. Eu não senti tanta pressão da torcida adversária. Eles não influenciaram tanto no jogo. A arquibancada nem estava tão cheia como costuma ficar nos jogos do Ceará. Só que o nosso time era horroroso e acabou perdendo de 1-0. Os caras estavam embalados com o retorno do Rogério Ceni. Então, cara, a gente nem viu a cor da bola. Não tivemos nenhuma chance para sair de lá pelo menos com um empatezinho. O negócio foi bem feio. Na saída, a polícia militar segurou a nossa torcida por mais de 1 hora, como é padrão em qualquer jogo fora de casa. Quando a gente saiu do estádio, não tinha mais uma alma no entorno e tinha uma fila gigantesca de táxi na frente do nosso setor. Eu dividi um táxi com mais 3 amigos, paramos num botequim, a corrida não deu nem R$5 para cada um. Ou seja, apesar de toda a hostilidade, eu vou repetir, se você tem experiência, se você conhece o lugar, se você conhece pessoas que moram ou conhecem o local, se você é minimamente informado, e hoje a gente tem internet aí com todas as dicas, cara, dá pra ir até no inferno contra o time do Satanás e voltar vivo sem nenhum arranhão. Tá em dúvida de alguma coisa? Manda uma mensagem pra mim no Instagram, cara, pra ajudar as pessoas nesse tipo de questão. Eu tenho toda a paciência do mundo. Só não me perguntem sobre ingressos, mas pra ajudar nessa questão, eu tenho a maior paciência do mundo. Eu conheço todos os estádios, sei o melhor jeito de você chegar, sei como sair, sei o que você pode e o que você não pode fazer. E vou estar sempre aqui para passar todas as informações para vocês, sempre defendendo e protegendo a nossa torcida quando for possível e jamais deixando que sacaneie a gente nos jogos fora de casa. E, meu irmão, quando eles vierem jogar no Rio, cara, tá vendo um torcedor do Fortaleza boiando perto do Newton Santos? Deixa os caras, cara. Pegar povão é a maior covardia que existe, sem brincadeira. Essa deveria ser a primeira regra das torcidas. Mas é foda, cara. Vagabundo não quer saber. Passou com a camisa do Botafogo, vai tomar um tá ligado lá no Castelão. É por isso que a gente tem que ficar muito esperto com essa questão da amizade das torcidas, porque às vezes você pode ir no jogo mais despretensioso do mundo, um jogo, sei lá, de copinha, e vai ter uma torcida do interior de São Paulo que vai querer roubar a tua faixa, a tua bandeira, vai querer te bater, porque ela é amiga da torcida do São Paulo. E, enfim, ou os caras do São Paulo, de uma subsede do interior, estão lá e vão querer bater em você num jogo de Copa São Paulo. Olha aí o que pode acontecer. Portanto, rapaziada, quer ir num jogo do Botafogo em Fortaleza? Vai contra o Ceará, que é mais suave, as torcidas são amigas, tu toma uma cerveja ali com a galera do Vozão sem o menor problema. Agora, se você não puder ir contra o Ceará, vai que é um jogo num dia de semana e você só pode no fim de semana, vai contra o Fortaleza, pô. Dentro do estádio não acontece nada. E fora do estádio é só não dar mole. Beleza, rapaziada? Amanhã eu tô de volta, vai ter mais vídeo. Tô aqui todos os dias, tirando todas as dúvidas que você tem, contando algumas histórias que eu já presenciei, vivenciei e vocês gostam de saber. E tô aqui, cara. Se vocês tiverem para perguntar, curiosidades, se vocês quiserem dar sugestões
de novos vídeos. Estou aqui pronto para fazer o canal funcionar nessa troca entre vocês e o setor visitante. Tamo junto então.